foi ótimo, gente. Então, bom dia. Antes de eu começar a minha fala, eu vou aproveitar para responder a pergunta que José Neto fez. Ele perguntou como é que a gente faz essa investigação, como é que a gente pesquisa sobre a qualidade do concreto mesmo, né? Então, José Neto, primeiro que em obra, quando a gente vai fazer hoje em dia nas nossas obras contemporâneas, a gente já faz uma investigação da qualidade do nosso concreto antes mesmo de começar a concretagem das nossas peças. Como a gente faz isso? A gente prepara o nosso concreto em obra, faz a moldagem de corpos de prova e como em projeto a gente já determinou qual é a resistência que a gente vai precisar para cada elemento estrutural, a gente vai ensaiar esses corpos de prova e descobrir se aquele concreto está atingindo as resistências necessárias ou não. Para obras já construídas, né, depois de alguns anos, a gente vai usar os ensaios que a gente pode fazer tanto em loco, quanto também retirando um testemunho da minha estrutura, levando para o laboratório e ensaiando. Agora eu vou apresentar para vocês 3 ensaios não destrutivos, ou seja, que eles não vão prejudicar a integridade da minha obra para que eles sejam realizados. O primeiro deles é o mais simples, que é a análise visual, que é quando a gente chega na obra e a gente só registra com fotografias e vai aquela inspeção visual das manifestações patológicas, como elas estão se apresentando ali na nossa estrutura. O segundo deles que eu vou apresentar é o ensaio de esclerometria. Esse é um ensaio não destrutivo que é utilizado para determinar o estado do concreto, ou seja, a gente vai determinar a homogeneidade do meu concreto a partir dos valores da sua dureza superficial. E a gente pode realizar ele tanto em loco, diretamente na nossa estrutura, ou também em testemunhos que foram retirados dela. O ensaio de esclerometria, ou ensaio esclerométrico, ele é normatizado pela NBR 7584 de 2012, e com ele a gente pode comparar a qualidade do concreto entre regiões da estrutura, ou seja, eu posso realizar esse ensaio em vários pontos da minha estrutura e, a partir das leituras obtidas deles, saber quais pontos estão íntegros, quais pontos o meu concreto é de boa qualidade, é homogêneo, e quais pontos que ele não está e que a gente deveria, então, fazer uma intervenção, seja uma recuperação ou um reforço estrutural, caso seja necessário. É possível também, com a esclerometria, a gente estimar a resistência à compressão a partir de correlações com os testemunhos. O próprio fabricante do aparelho que a gente utiliza para realizar o ensaio esclerométrico, que se chama esclerômetro de reflexão, ele já fornece algumas curvas, uns gráficos que a gente lá pode entrar com as medidas que a gente leu em campo durante a realização do nosso ensaio e jogar nessa curva e achar uma resistência à compressão correlata. Quais são as vantagens da esclerometria? Primeiro, que ela é de fácil e de rápida de execução. A gente faz isso rapidinho na obra. Ela é de baixo custo também. Apesar de o aparelho ser um pouco caro, o ensaio de esclerometria ele não requer uma grande estrutura para ser realizado, ou até mesmo alguns acessórios. Então, o ensaio em si é muito barato. Além disso, como eu já falei, ele é não destrutivo. Então, quando a gente está falando de algumas obras que têm um valor histórico, cultural, ele pode ser usado sem problemas, porque ele não vai prejudicar a integridade da materialidade dessa obra. E quais são as desvantagens? Primeiro, que ele só nos fornece uma avaliação superficial do estado da nossa estrutura. Então, se a gente quiser ter um diagnóstico mais profundo e mais completo, a gente tem que usar esse método associado a outras técnicas para realmente ter esse diagnóstico global do estado de conservação da nossa estrutura. Uma outra coisa que a gente precisa se atentar é que, embora seja possível fazer essa correlação com a resistência à compressão, a gente tem que ter em mente que aqueles gráficos que são fornecidos pelo
pelo fabricante do esclerômetro, muitas vezes foi elaborado levando em consideração os concretos fabricados na região em que o esclerômetro foi produzido, que geralmente não é aqui no Brasil. Então, a gente fabrica o nosso concreto de uma forma, utilizando algumas condições, né, algumas normativas diferentes daquelas que foram utilizadas para a fabricação do concreto que foi ensaiado pelo fabricante do esclerômetro para gerar aqueles valores de correlação. Além disso, alguns fatores podem influenciar na realização do nosso ensaio, que vão influenciar também nesses valores de resistência à compressão. Então, é por isso que os valores obtidos pelo ensaio de esclerometria, eles precisam ser cuidadosamente avaliados, para que a gente não tenha uma percepção errada deles. E qual é o aparelho que a gente utiliza? Como eu falei, o nome dele é o esclerômetro de reflexão. Então, ele é esse aqui. O esclerômetro de reflexão, segundo a norma, ele vai ter 4 tipos. E esses tipos, eles vão ter que ser escolhidos em função da precisão que a gente quer obter dos nossos resultados do ensaio e também em função das estruturas que nós vamos ensaiar. Então, a norma, ela divide os tipos de esclerômetro com base nas suas energias de percussão. O primeiro deles, ele apresenta uma energia de percussão de 30 newtons-metro, e que ele deve ser utilizado para obras que possuem grandes volumes de concreto, como Juliana falou, um exemplo delas são as barragens. O segundo tipo de esclerômetro, ele possui uma energia de percussão de 2,25 newton-metros, e ele já pode ser utilizado para as nossas edificações convencionais e os seus respectivos elementos estruturais. O terceiro tipo de esclerômetro, ele possui 0,90 newton-metro de energia de percussão, e ele deve ser utilizado para aquelas peças estruturais que foram executadas em concreto de baixa resistência. Já o último tipo, o de 0,75 newton-metro, ele deve ser utilizado para componentes que tenham pequenas dimensões e que estejam sensíveis aos golpes desse esclerômetro. Outra aparelhagem, né, que vai compor o nosso ensaio é o disco de polimento, que a gente vai usar para preparar a nossa superfície de ensaio, e a bigorna de calibração. Porque, como todo equipamento, a gente precisa fazer a calibração do nosso esclerômetro a cada uso, ou seja, a cada inspeção. O ideal é que a gente faça uma calibração do nosso aparelho, ou então, em uma mesma inspeção, a cada 300 golpes efetuados. Mas qual é, então, o princípio de funcionamento desse esclerômetro? Eu trouxe aqui essa imagem que ela mostra nessa posição a composição, os componentes do meu esclerômetro, e eu estou com um aqui para mostrar para vocês. Então, o esclerômetro é esse daqui, olha. Ele tem esse corpo, é formado por esse corpo, por esse êmbolo, que é o que vai estar em contato direto com a nossa estrutura, que será ensaiada. Internamente, a gente vai ter a trava, o martelo e uma mola. E aqui a gente tem esse indicador, que é onde a gente vai ver as leituras que serão feitas da superfície, da dureza superficial do nosso concreto. Então, como é que a gente vai realizar esse ensaio? A gente vai posicionar o nosso esclerômetro, vai gerar um impulso, vai impulsionar esse corpo sobre a nossa estrutura, e aí, nessa posição C, como a gente pode ver, o martelo vai ser solto, e logo em seguida ele vai sofrer uma reflexão, e é essa reflexão que vai ser medida aqui no nosso indicador. E aí, quanto maior for a dureza da nossa superfície, maior vai ser a nossa reflexão e maior vai ser a leitura medida pelo esclerômetro. E quais são os procedimentos, então, para a realização do ensaio? A primeira etapa para realizar o ensaio é fazer a calibração do aparelho. Como é que a gente calibra, então, o nosso aparelho? A gente vai primeiro fazer no mínimo 10 impactos sobre aquela bigorna de calibração. E aí, como essa bigorna ela tem uma dureza conhecida,
a leitura que o esclerômetro vai ter que fazer, ela também é conhecida. No caso de uma bigorna de dureza superficial, por exemplo, de 5.000 MPa, a leitura do nosso esclerômetro ela tem que ser igual a 80. E caso essa leitura não seja ultrapasse, ou seja, esteja abaixo desses 80, a norma nos dá alguns parâmetros em que a gente vai poder avaliar se a gente vai poder continuar utilizando aquele esclerômetro na nossa inspeção ou se a gente vai ter que parar o uso dele, mandar para o ajuste e só então dar continuidade aos nossos trabalhos. Feita a calibração do aparelho, a gente vai remover o revestimento da nossa estrutura, caso seja necessário. Caso seja necessário, porque às vezes a gente já pode ensaiar uma estrutura que ainda não recebeu ou nem vai receber esse revestimento. Mas caso haja, a gente precisa retirar o revestimento, porque o nosso esclerômetro ele tem que incidir diretamente sobre o concreto, para avaliar a dureza dele. Feita a remoção do revestimento, a gente vai limpar a nossa superfície e essa limpeza tem que ser feita a seco. A gente não pode fazer uma limpeza úmida dessa superfície. Depois disso, a gente vai polir a área em que vai ser feito, em que vão ser efetuados os impactos do esclerômetro. A gente vai polir com aquele disco de polimento em movimentos circulares e de forma bem enérgica. Depois, a gente vai posicionar o esclerômetro ortogonalmente à área de ensaio, como está mostrando aqui na imagem. É ideal que o esclerômetro ele esteja posicionado na forma horizontal, mas caso, dependendo da nossa estrutura, do nosso elemento que vai ser ensaiado, caso ele precise ficar nas formas vertical, né, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, a gente vai ter que fazer algumas correções em decorrência desse posicionamento, e em seguida a gente vai efetuar 16 impactos em cada região de ensaio. Então, eu vou preparar a minha estrutura, é necessário que a gente faça essa malha, desenhe essa malha aqui na estrutura que vai ser ensaiada, e em cada um desses locaizinhos eu vou fazer uma leitura. Então, vão totalizar os 16 impactos. Alguns cuidados que a norma pede para dar em relação a essa distância dos pontos de impacto do esclerômetro. Então, é importante que cada ponto de impacto esteja distante um do outro, no mínimo 3 centímetros. E aí, outros cuidados que a gente precisa ter quando vai realizar esse ensaio o primeiro, desviar de agregados e armaduras. Porque caso eu incida, eu aplique o meu esclerômetro sobre um ponto em que tenha armadura ou agregados, a dureza que eu vou medir vai estar influenciada pela dureza desses outros materiais. Então, é importante que a gente, no caso das armaduras, a gente use um pacômetro que vai escanear a minha estrutura e fornecer a localização exata dessa barra de aço. Então, quando eu for aplicar o esclerômetro na minha estrutura, eu sei que eu não estou ali pegando a influência da dureza da minha armadura. Segundo cuidado, eu não devo realizar um ensaio sobre a superfície úmida, porque essa umidade do concreto vai alterar os meus resultados. De acordo com a norma, as leituras feitas no esclerômetro para um concreto molhado ou úmido pode ser até 20% menor do que o valor daquelas leituras feitas para um concreto seco. E eu também tenho que evitar as áreas carbonatadas, porque essa carbonatação que Juliana falou pode também conferir uma dureza a mais à minha superfície de concreto. E aí são indicados alguns fatores de influência que podem, sim, interferir no resultado do ensaio de esclerometria, como o tipo de cimento, de agregado e de superfície, as condições de umidade, a ausência ou a presença de carbonatação, a idade do meu concreto e o tipo de operação, justamente aquele posicionamento do meu esclerômetro. E aí, outros fatores, como eu tinha falado anteriormente, vão também influenciar
quando a gente for fazer a correlação dos índices esclerométricos com a resistência à compressão. E aí, para isso, eles estão determinados lá no item C.8 do anexo C da norma 7584. Quando a gente realiza, então, o nosso ensaio, a gente vai ter alguns índices como resultados. O primeiro deles é o índice esclerométrico individual, ou valor de reflexão, que vai ser o valor de cada impacto obtido a partir da leitura direta do aparelho. Então, toda vez que eu realizar um impacto, aquela leitura que eu tiver ali no meu aparelho é chamado de índice esclerométrico individual. Individual por quê? Porque eu vou ter uma leitura para cada ponto de impacto. Ou seja, eu vou ter 16 leituras individuais. Eu vou ter também o índice esclerométrico médio, que vai ser obtido a partir do cálculo da média aritmética dos 16 impactos realizados na área de ensaio. Então, eu vou somar todos os valores das minhas 16 leituras, dividir por 16 e eu vou ter essa média aritmética e o índice esclerométrico médio. E aí, depois eu vou ter que avaliar individualmente os valores dos índices esclerométricos individuais. E eles não poderão ultrapassar nem acima, nem para cima, nem para baixo, o valor de 10% do meu índice médio. Caso eles ultrapassem, eu tenho que desprezar essas leituras e refazer a média aritmética. Essa média aritmética final vai ser chamada de índice esclerométrico médio final, e ela deve ser obtida com, no mínimo, 5 valores individuais. Então, quando eu verificar lá os 10% do meu índice esclerométrico médio que eu medi anteriormente, eu posso desprezar até 11 leituras individuais. Caso eu despreze mais do que esse número máximo de leituras, eu não vou poder considerar os valores daquela área ensaiada, e aí eu vou ter que desconsiderar esse ensaio que eu fiz. A gente vai precisar também, em alguns casos, fazer a correção desse índice esclerométrico, né? E é porque esse índice ele vai ter que se corresponder a uma posição do esclerômetro na horizontal. E aí esses fatores de correção, eles são fornecidos também pelo fabricante do meu esclerômetro. E nesse final, aí eu vou obter um índice esclerométrico efetivo, que aí no caso de precisar de uma correção, ele vai ser o nosso índice esclerométrico real oficial, e ele vai ser obtido pelo produto entre o meu fator de correção, o meu coeficiente de correção, que foi fornecido pelo meu fabricante, e o índice esclerométrico que eu tinha calculado anteriormente. E é bom que a gente frise bem que para cada área de ensaio, eu vou ter apenas um índice esclerométrico efetivo. Aqui, essa imagem, eu trouxe como exemplo um ábaco que está presente nos esclerômetros, como esse daqui, que é o ábaco que a gente vai utilizar para fazer a correlação dos índices esclerométricos com a resistência à compressão. A gente vai entrar aqui com os valores de rebote, ou seja, do índice esclerométrico. A gente vai rebater esses valores aqui na minha curva, referente à posição do meu esclerômetro, que eu realizei o ensaio, e aqui eu vou perceber quais são, então, os valores da resistência à compressão. Ô, Bruna, Oi. Esses ensaios, Diga. Eles podem ser feitos em lajes, pilares, vigas? Pode. Só quando tiver concreto. Isso. Podem ser feitos até no testemunho. A gente pode retirar um testemunho de concreto dessa edificação, levar para o laboratório, e aí nesse testemunho eu também vou fazer a divisãozinha daquelas áreas de pontos de impacto, né? Não vai ser quadradinha. Aí eu coloco ele na prensa, só para ele ter ele tá pressionado ali, né? E ele não fugir quando eu for dar os meus impactos e realizar os impactos normalmente. Por exemplo, uma laje está descascada, está com a lacuna, e a ferragem está exposta. Sim. Aí, então, eu posso pegar um fragmento daquele concretinho ali, uma quantidade
Não? Ou eu faço lá mesmo? Não, a gente pode fazer lá mesmo, ou então a gente retira um testemunho, um corpo de prova. Esse corpo de prova, mais ou menos, qual a dimensão? 20 por 10. Não dá para fazer em arquitetura moderna. E a arquitetura moderna, professor, o ideal é que a gente faça lá na obra, né? Para que a gente não tenha... Quer dizer que você vai arrancar concreto da estrutura. Uhum. A gente vai tirar uma porçãozinha ali da minha estrutura, e essa porção, ela é normatizada, é um corpo cilíndrico, geralmente de 10 por 20, né? Essa proporção geralmente é 1:2, do tamanho do meu corpo de prova, levo para o laboratório e ensaio ela. No concreto. Isso, concreto. Não na ferragem. Não. A ferragem fica lá, digamos, toda oxidada. A gente vai... Esse ensaio é justamente para a gente ver a homogeneidade do concreto. Tá. E aí eu tenho que desviar justamente das ferragens. Primeiro que eu não posso retirar de lá, né, para não ter nenhum prejuízo à estrutura. E porque se eu realizar os meus golpes sobre uma dessas ferragens, eu vou ter uma leitura errada. Eu não vou estar lendo a dureza do concreto. Ela vai estar influenciada pelo valor da armadura também. Ô, Bruna, então eu posso dizer, nas FIDs que a gente faz, que uma conduta para tratar aquela patologia seria fazer um ensaio não destrutivo com esclerômetro. Sim, uma das condutas para a gente analisar o estado daquele concreto, sim. No caso dele já está exposto, a ferragem e tudo mais. Ou até antes disso. Esse concreto pode estar íntegro, mas ele pode ter sido executado, ter erros de execução durante a produção da minha obra, e ele já a minha obra ela já ter essas falhas desde a sua concepção, desde a sua execução. Uhum. Então, mesmo que o concreto ainda não esteja apresentando até patologias, né, manifestações patológicas aparentes, eu já posso sim realizar esses ensaios para verificar se ele está bom mesmo, se a qualidade dele está boa, e dependendo dessa qualidade, se ele vai ter possibilidade de desenvolver manifestações patológicas no futuro. Tá bom. Entendeu? Então, pronto, a gente calculou esses índices médios, e a partir deles a gente vai, olha, professora, a gente vai poder determinar a qualidade do nosso concreto. Se eu tenho um índice médio que deu um valor acima de 40, então eu garanto que a qualidade do meu concreto está boa e a minha superfície está dura. Com um índice entre 30 e 40, a qualidade dela é satisfatória. E um índice entre 20 e 30, a qualidade é ruim. E um índice esclerométrico médio menor do que 20 já é um indicativo de que há fissuras nessa superfície do concreto, ou então que esse concreto está solto junto à superfície, já indicando possivelmente a incidência de uma delaminação desse concreto superficial. Terminada a parte da esclerometria, a gente vai apresentar para vocês agora um outro ensaio não destrutivo, que é a termografia infravermelha. A termografia é um método de imageamento termal, ou seja, os produtos desse ensaio vai ser uma imagem térmica que, a partir dos gradientes, das diferentes temperaturas que vão ser lidas ali na minha imagem, da minha estrutura ensaiada, eu vou poder identificar se aquela estrutura está apresentando falhas ou não. Como a termografia infravermelha, ela não é um ensaio próprio da construção civil e nem exclusivo da construção civil, a gente não tem uma norma específica para a realização dela na construção civil, para inspeção de edificações. Mas a gente tem essas 3 normas mais recentes que vão nos fornecer as ideias de terminologia, como é o caso da NBR 15424 de 2022. A NBR 16969 de 2021 vai nos fornecer os princípios gerais desse ensaio não destrutivo, e a 16818 de 2020 vai nos fornecer os procedimentos para a aplicação do método da termografia infravermelha.
Com a termografia infravermelha, é possível detectar o superaquecimento de equipamentos e fuga de corrente, porque originalmente ela era usada para isso, na engenharia mecânica, na engenharia elétrica, para verificar se estava havendo o superaquecimento de equipamentos, por exemplo. Na inspeção de edificações de concreto armado, a gente pode usar ela para detectar a presença de fissuras, vazamentos, infiltrações, umidade ascendente, a delaminação no concreto, o desplacamento de peças cerâmicas, tudo a partir da diferença de temperatura que essas falhas vão apresentar. A gente pode também usar ela para fazer a diferenciação dos materiais e dos meus elementos estruturais, do que seria a minha alvenaria e o que seria a minha estrutura. E também ela pode ser utilizada em conjuntos a outras técnicas. Eu posso acoplar uma câmera termográfica, que é o aparelho que a gente usa nesse ensaio, a um drone, por exemplo, e fazer aquele drone sobrevoar uma obra de arte, uma ponte, um viaduto, ou até mesmo uma fachada com revestimento cerâmico, e que a gente vai poder identificar a presença de fissuras, onde é que essas placas cerâmicas podem está desplacando, e algumas pesquisas já estão usando essas imagens térmicas fornecidas pela termografia infravermelha com o aprendizado de máquina para prever a abertura de macrofissuras na minha estrutura de concreto. Quais são as vantagens desse ensaio? Ele também é de fácil e rápida execução. O ensaio em si também é de baixo custo. Eu só preciso ter uma câmera termográfica e aponto para a minha estrutura e eu já estou fazendo o meu ensaio. Ele não requer nenhum acessório além disso. Ele é não destrutivo, então a gente pode usar sem problemas nenhumas em edificações de valor histórico. Ele nos fornece um diagnóstico precoce. Ou seja, antes da minha manifestação aparecer na superfície da minha estrutura, a câmera termográfica já é capaz de identificar ela lá dentro da estrutura e a gente pode, assim, atuar para intervir e corrigir essa manifestação de forma muito mais rápida e, assim, menos onerosa, tanto para a nossa estrutura quanto para o nosso bolso também. E ela pode ser utilizada em diversas superfícies. Ao contrário do esclerômetro, que a gente tem que usar sobre uma superfície de concreto, a termografia não tem essa restrição. Então, a gente pode usar ela em alvenaria de bloco cerâmico, alvenaria de adobe, em tudo. A grande desvantagem mesmo da termografia é o valor do aparelho. A gente tem alguns tipos de câmera termográfica, então a gente tem esse daqui mais simples, que parece um celularzinho, que está ali na faixa de R$6.000. A gente tem essa daqui, que é uma intermediária, e que é até mais comum quando a gente ouve falar de termografia, né, que as pessoas têm uma dessa. E a gente tem essa daqui, que parece uma câmera profissional, e quando eu fiz essa pesquisa junto com um grupo de lá do mestrado, um grupo de colegas, e essa daqui estava custando US$40.000. Então, a grande desvantagem é a gente ter como comprar esse aparelho para realizar o nosso ensaio. Mas qual é o princípio de funcionamento da termografia infravermelha? Ela vai identificar anomalias ainda ocultas a partir da radiação infravermelha, com base na diferença de temperatura entre falha e estrutura. Então, é sabido que cada tipo de material ele vai emitir uma radiação diferente, e por isso ele vai apresentar também temperaturas diferentes. E a partir dessa diferença de temperaturas, a gente consegue mapear onde estão ocorrendo essas anomalias. Essa imagem aqui da direita é justamente a imagem que é fornecida pela câmera termográfica, que é chamado de termograma ou de imagem térmica. E essa daqui da esquerda é uma imagem convencional, uma fotografia convencional. Aí eu queria que a gente se detivesse um pouco sobre ela. Vamos olhar esse ponto aqui próximo a essa tubulação do meu ar-condicionado.
Na nossa superfície, a gente não consegue ver nada, né, de estranho, não vê nenhuma manifestação patológica aparente, a não ser que possivelmente havia aqui um cartaz que foi retirado da minha alvenaria e alguns resquícios ficaram lá na minha parede. Quando a gente olha para esse mesmo ponto aqui no termograma, a gente nota que tem uma temperatura diferente. Toda essa minha área aqui está ali em uma escala de cor, né, verde, amarelo, e essa daqui está bem azul. Essa escala colorimétrica que tem na nossa câmera e no nosso termograma, ela vai justamente fazer a relação das cores com as temperaturas. Quanto mais azuis, menor vai ser essa temperatura, e quanto mais aqui vermelhinha, chegando até o branco, a gente vai ter temperaturas maiores. No caso desse ponto aqui em específico, possivelmente está havendo um vazamento, ou uma infiltração, que está fazendo com que a temperatura dessa minha alvenaria caia. Ô, Bruna, diga. Uma pergunta. Porque eu acho que os alunos também devem ficar com essa dúvida. Essa câmara termostática é tipo uma câmera fotográfica, que tu mostraste ali. Isso. E aí a gente vai lá, fotografa aquela área. Isso. Pega aquela imagem. Isso. Aí a imagem é jogada num programa, o próprio fabricante, ele já tem o seu próprio softwarezinho que a gente vai instalar lá, e a gente descarrega essas imagens no computador, passa para esse software, e aí a gente pode fazer a análise dos nossos termogramas e gerar os relatórios também de ensaio. Tá. Então, é tipo assim, é como se fosse um laser scanner. Eu acho que sim, professora. Eu nunca usei o laser scanner. O laser scanner é tipo uma câmera fotográfica, só que eu vou pegando pontos. Entende? De uma fachada, de um lugar. Eu posso fazer levantamentos com eles, mas também posso estudar patologias com laser scanner, porque ele vai bem detalhado. Pronto. A gente já fez 2 oficinas lá na UFCG, foi muito bom. E aí eu estava vendo aqui essa câmera termográfica, que é a primeira vez que eu ouço falar, e aí eu estava achando algumas semelhanças com o que o laser scanner faz. Só que, no caso aqui, ele vai no interior, a câmera vai no interior da superfície. Isso, ela vai... Clara, Bruna. Professora, ela tem aí umas câmeras mais simples, né, com a precisão um pouco menor, de R$6.000, e tem outras que eu mostrei que tem até de $40.000. E aquele esclerômetro, quanto é, mais ou menos? O esclerômetro, ele tem a partir de R$2.000, aí vai ter de 8.000, vai depender dessa precisão também e até do modelo, né, porque vão ter uns que o mostrador não vai ser analógico como esse daqui, vai ser já um mostrador digital. Aí o preço vai aumentando. Mas o preço comparado com o laser scanner tá bom. Porque o laser scanner mais simples é 50 mil. Nossa Senhora. E um top, agora também ele faz tudo. Ele faz tudo assim, né? Com treinamento. Porque agora tem o programa, tem o equipamento, né? Tem que ter uma máquina potente para rodar, porque ele levanta tudo. Ele faz levantamento arquitetônico completo e já levanta os desenhos. Ele, sabe, ele ganha um tempo absurdo. Agora, o bom é que você pode detectar com ele, com muita precisão, detalhes que a olho a gente não vê com laser scanner. Porque é uma nuvem de pontos muito precisa. E aí eu estava vendo essa imagem aqui do lado direito, colorida, e lembra um pouco a captação de pontos do laser scanner. Será que ele já tem alguma coisa assim termográfica embutida nele? Ele já faz essa leitura? Eu não sei, Bruna, mas depois a gente pode ir. Pronto, fazer uma correlação, né, entre eles. Tá? Ótimo, com certeza.
Então, continuando aqui, ó, outro ponto que a gente pode observar, olhando aqui para a imagem da esquerda, seria a base da nossa parede que apresenta essas manchas. E aí a gente, só olhando assim, a gente pode surgir a dúvida, será que esse manchamento é devido a uma umidade ascendente, que Juliana explicou para a gente qual é o mecanismo, né, que acontece, ou seria apenas um acúmulo de sujidades ali em decorrência do uso dessa edificação? E aí, quando a gente vê para o nosso termograma, a gente percebe que essa base está tá bem mais fria do que o resto da minha parede. Então, provavelmente, sim, essa mancha daqui é, na verdade, uma mancha de umidade causada pela umidade ascendente, que está ascendendo nessa minha estrutura por capilaridade. Um outro exemplo aqui, que a gente pode ver novamente aqui, se deter no funcionamento dos ar-condicionados, e olha como a gente consegue definir bem as áreas que estão mais frias. Essas duas edificações aqui já tem um outro tipo de revestimento, e aí a gente vê o poder dessa termografia. Olha para esse segundo ar-condicionado aqui. Nessa imagem da esquerda, a gente não consegue detectar nada na superfície do nosso revestimento cerâmico, mas na nossa termografia, a gente já nota que aqui tem um ponto com uma temperatura menor. E aí, avaliando, a gente pode ver se isso daqui é só um escape, é um vazamento que está vindo desse aparelho de ar-condicionado. A gente pode usar também alguns outros métodos de verificação para potencializar os resultados da termografia. Por exemplo, nesse caso daqui, ó, nessa área perto da nossa janela, em que apresenta uma temperatura muito elevada quando a gente vai comparar com as outras regiões dessa fachada, a gente pode ter pode levantar algumas hipóteses. Pode ser que no momento em que foi realizada essa tomada fotográfica, essa região fosse a que recebesse maior incidência solar. Pode ser isso. Ou então, pode ser que toda essa minha região aqui esteja em iminência de descolamento. Aí, como a gente poderia verificar isso na prática? A gente poderia, então, colocar um andaime ali, ou uma pessoa, né, descendo por rapel e fazer um ensaio à percussão em cada uma dessas peças para perceber se certas peças estão mesmo descolando do nosso substrato ou não. Um outro exemplo, aqui, eu achei maravilhosa essa foto, porque a gente tem aqui tanto o revestimento em pintura quanto o revestimento cerâmico. E a olho nu, a gente não consegue perceber nada, não existe nenhuma manifestação nessa nossa alvenaria. A não ser, talvez, essa manchinha aqui, ó, perto desse roda-teto, mas que a gente não pode precisar, por essa foto, se é só uma sombra que foi gerada ali por causa do ângulo da câmera fotográfica, ou se já era uma manchinha ali de umidade incipiente. Mas quando a gente vem aqui para o nosso termograma, a gente percebe que tem um vazamento grande ocorrendo aí na nossa alvenaria. Então, note que antes mesmo de surgir qualquer manifestação na minha superfície desse vazamento, a gente com a câmera termográfica já pode verificar a existência do vazamento, qual é o ponto em que está vazando e já intervir para corrigir essa falha, sem precisar quebrar nada, sem precisar sair quebrando todos os apartamentos que onde poderia estar tendo esse vazamento, e economizando tempo, mão de obra, material. Outro exemplo do uso da nossa termografia é justamente fazer aquela diferenciação dos materiais. Essa edificação aqui é uma igrejinha, ela é feita de alvenaria de adobe, e a estrutura dela é em madeira. E aqui no nosso termograma fica bem delineado por onde está passando essa minha estrutura de madeira e o que seria o meu tijolinho de adobe, justamente por essa diferença de temperatura.
A termografia, ela pode ser executada de duas maneiras. A gente tem a termografia ativa e a termografia passiva. A termografia ativa, ela vai exigir uma fonte térmica externa de aquecimento ou de resfriamento para gerar esse fluxo de calor e esse gradiente térmico que a gente precisa ter para poder realizar o ensaio. No caso da termografia passiva, o objeto ensaiado, ou ele já vai ter um armazenamento interno de energia, ou então a gente vai ensaiar ele nas condições normais de uso, que é quando ele vai estar sendo esquentado apenas pelo sol. Ou seja, em outras palavras, a termografia ativa, eu vou precisar de uma lâmpada, de uma fonte de calor externa para eu aquecer o meu objeto, a minha estrutura, e na termografia passiva não. Esse aumento da temperatura vai ser feito justamente pelo calor, pela energia solar. E aí, finalizando aqui a parte da termografia, quais seriam os cuidados que eu preciso tomar quando eu for realizar o meu ensaio? Eu preciso saber qual é a emissividade adotada, qual é a umidade relativa do ar, porque todos esses parâmetros eles vão poder influenciar na resolução da minha imagem térmica. Então, a distância da câmera e o objeto também vai influenciar nos resultados do meu ensaio. Então, por quê? Se eu distancio a câmera, eu cubro uma área maior ensaiada, mas a precisão de localização dessas manifestações patológicas vai ser muito menor, porque meu objeto vai estar distante. O ângulo de observação da câmera também pode interferir nessa resolução da imagem térmica, a incidência e a velocidade do vento e a temperatura ambiente. E outros fatores que podem influenciar nos resultados do nosso ensaio a profundidade e as características do defeito. Por exemplo, se eu tenho uma fissura muito pequenininha e ela está muito dentro da minha estrutura, vai ser muito mais difícil de detectar ela com a termografia do que uma fissura, né, com a espessura maior, com uma abertura maior, que está mais na superfície dessa estrutura. Novamente, as condições climáticas e ambientais também vão fornecer alguma influência nesses resultados, e a fonte de excitação térmica. Por exemplo, algumas pesquisas já estudaram a influência das diferentes lâmpadas como fonte de excitação térmica, e verificou-se que uma lâmpada de mercúrio, por exemplo, iria fornecer uma imagem térmica com uma resolução muito melhor. Então, é isso sobre os ensaios não destrutivos. A gente volta para a Juliana. Oi, gente. Eu vou ficar olhando para cá, porque eu sou bem ceguinha, então eu vou ficar com o computador ligado. Parabéns, foi ótimo. Eu coloquei destrutivos porque na literatura se fala esses dois ensaios que eu vou falar, de ensaios não destrutivos. Então, se a gente for procurar na literatura, ele vai estar associado a ensaios não destrutivos. Ora, Juliana, por que você está colocando como ensaio destrutivo? Porque, como eu falei, para você saber a profundidade de carbonatação, para você saber a questão dos cloretos, você precisa fazer o descascamento. E, às vezes, por exemplo, como a gente encontrou, né, lá no IAB, no pavilhão de óbitos de Luiz Nunes, aqui em Recife, ele só está fissurado. Então, eu não vou provocar um dano naquela estrutura. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo aquilo ali vai ficar exposto. Então, eu vou fazer o meu belo diagnóstico, mas, em contrapartida, eu vou estar danificando mais o patrimônio. Então, é um paradoxo. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Em contrapartida, se eu estiver vendo no patrimônio, né, moderno algum descascamento, aquele revestimento não, aquele concreto já está em eminência de retirar, de cair aquele concreto, né, e aquela estrutura ficar exposta, aí sim eu posso retirar aquele material, porque ele já está, na verdade, ele só está ali pouco ancorado, né? A fonte já está ocorrendo.
Então, aí eu vou retirar aquele material e vou fazer o borrifamento, tanto da fenolftaleína, que eu vou explicar o que é, quanto no nitrato de prata. Então, em se tratando, como era uma aula voltada para patrimônio, eu retirei, eu tive eu me permiti retirar esses ensaios que na engenharia são considerados ensaios não destrutivos, porque não provocam dano, a transformar eles em ensaios destrutivos. Porque eu preciso de uma superfície já exposta, senão eu vou ter que quebrar ela com martelete, expor essa estrutura para borrifar esse material. Então, quando eu trato de patrimônio, Juliana, eu não faço esse tipo de coisa. Eu borrifo onde dá para borrifar. Eu não agrido mais o que está lá, tá certo? Porque a função é a gente diagnosticar para tentar preservar o patrimônio e não tentar deteriorar mais o que já está ali, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E testemunho, eu não coloquei aqui nenhuma abordagem, mas foi como a Bruna falou. Você vem com a serra-copo, junto com uma furadeira de alta precisão, né, de alto impacto, e você fura a estrutura. Por exemplo, eu tenho um pilar de grandes dimensões. Então, eu vou com a serra-copo de 100 milímetros de diâmetro, 10 centímetros, tá certo? Para a gente entender, porque a arquiteta entende em centímetros. 10 centímetros, e ela tem 20 de comprimento. É uma serra-copo, é um corpo que ele vai cortando o concreto e retira esse material, essa amostra. Quando a gente trata de patrimônio histórico, geralmente a gente não faz isso, tá certo? Por quê? Porque você está retirando o material daquela estrutura, que tem 50, 70 anos. Então, isso não é viável, tá certo? Geralmente se faz, por exemplo, em barragem, tá? Estrutura que tem estrutura de ponte que está extremamente danificada, então você precisa avaliar com profundidade. No nosso caso, a gente tende a fazer ensaios não destrutivos, que foram os ensaios que Bruna citou, e esses que eu vou citar. Esses que eu vou citar, a gente tem que entrar em parênteses. Como fazer, como executar, para não gerar um dano maior, ok? Minha gente, eu só queria pedir, porque a gente encerra meio-dia. Meus alunos têm outras aulas. Tá, eu vou correr aqui. Eita, Tá. a profundidade de carbonatação, tá certo? Como é que eu faço? Eu entendi que o CO2 entra na minha estrutura. Eu vou pegar uma solução, tá? Que é 1 grama de fenolftaleína, é um material que a gente compra em fábricas, não, em casas de laboratório, tá? Você não encontra assim aleatoriamente. Você compra essa 1 grama, mistura com 50 gramas ou 50 ml de álcool etílico e, às vezes, álcool a 70%, desculpa. E você compra água destilada, coloca água destilada também a 50 miligramas ou 50 gramas, tá certo? Você faz essa solução, coloca no borrifador. E quando você vê a fissura ou o dano ali à estrutura exposta do concreto, que você às vezes tem que tirar com martelete, no nosso caso eu não recomendo, você vai pegar uma estrutura que já está exposta e você borrifa isso. Essa fenolftaleína, quando ela entra em contato com a área carbonatada, ela fica com um tom esbranquiçado. Ela fica incolor, na verdade, desculpa. E quando ela não está carbonatada, ela fica com um tom rosáceo. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui... Bruna, pode ir passando, por favor? Pode passar. A gente vai ter aí os corpos de prova, então dá para ver que esse corpo de prova ele foi cerrado ao meio, tá certo? E onde está rosa é porque não houve carbonatação, ou seja, não tem manifestação patológica. Essa área desse concreto está íntegra, tá certo? Já quando houve carbonatação, é o corpo de prova do lado, que ele tá sem coloração nenhuma. Então, esse tipo de ensaio é muito fácil da gente, arquiteto, executar, porque é um aspecto visual, então você consegue identificar a profundidade de carbonatação. E aí, na próxima imagem, a gente vai ter um paquímetro, que o pessoal também usa para sobrancelha, né, agora. E aí você consegue medir a profundidade de carbonatação daquele concreto. No caso, se eu pegar um pilar, eu borrifo ele, tá certo? Onde está exposto a ferragem, onde está danificado, eu vou borrifar ele e vou ver quanto de carbonatação entrou naquele pilar, tá certo? Naquela laje ou naquela viga.
Pode passar, Bruno. E aí, o ataque ao cloreto. Como é que eu identifico? Também por uma solução que vai ser aspergida, tá certo? Essa solução é 2,5 gramas de nitrato de prata com 100 ml de água destilada, tá certo? E aí você vai, através também de uma reação fotoquímica, você consegue perceber onde tem cloreto e onde não tem cloreto. Quando tem cloreto, ele vai ficar com um aspecto esbranquiçado. E onde não tem cloreto, vai formar, né, o óxido de prata e vai ficar com a tonalidade amarronzada. Então, na próxima imagem, a gente consegue perceber o corpo de prova onde está esbranquiçado. Quando eu faço a aspersão dessa solução, eu consigo ver onde está esbranquiçado, que é a parte mais superficial, vai ter o cloreto. E onde está marrom, essa solução, essa estrutura está intacta. Então, é bem fácil de utilizar e identificar a profundidade de ataque de cloreto e de carbonatação. Agora, eu vou falar bem rapidamente, porque foi algumas imagens do DR, se eu não me engano, que foram mandadas para mim. E aí, eu comecei a tentar avaliar o que estava causando, tá certo? Então, nessa imagem, eu consigo perceber, tá, que houve um recalque do solo, se eu não me engano, e o piso cedeu, né? Então, houve por conta desse piso, desse solo, que houve um pouco de recalque nessa área, que eu acho que ela é um pouco inclinada. Então, houve um rebaixamento do piso. Pode passar, Bruna. Nessa imagem, a gente vê várias fissuras na fachada, que realmente eu preciso avaliar melhor, porque eu não tive um tempo hábil para isso. A gente vê espécimes vegetais, né, e eminência de umidade aí, nessa fachada. Pode passar, Bruno. Nessa outra, a gente percebe infiltração no topo da alvenaria, aliás, eu acho que isso é uma viga, tá certo? Pelo menos visualmente, parece uma viga, né, encaixando com um muro, um sistema estrutural, eu não consigo perceber, porque está revestido, mas ela tem uma ausência de impermeabilização, né, fissura na junta entre a estrutura e a alvenaria e espécimes vegetais também. Aqui a gente consegue perceber, né, a ausência de um contrapiso resistente, houve recalque do solo e danos, né, na base do passeio, acúmulo de água em decorrência disso, desses desníveis, e um contrapiso que ele não está em bom estado de conservação, por isso, né, ele não conseguiu ter esses recalques, né, por conta disso ele teve esse recalque do piso. Na próxima imagem, Bruna, por favor, aí a gente consegue perceber perda de acabamento do piso, né, bolor e sujidade presente na lajota em formato hexagonal, afloramento de espécimes vegetais, perda de algumas lajotas, pontualmente, aparente desnível, né, do espelho da escada, aí a gente teria que ver se foi por uma questão do solo que já cedeu, e aí teve, né, esse problema dessa escada, ou se foi a execução, eu teria que ter uma imagem mais aproximada para dar uma olhada. E o recalque do solo também investigar, se ocorreu esse problema da escada por aí. Na próxima imagem, né, a gente tem o canteiro aí, que está em azul, ele tem uma fissura. Não sei se dá para vocês visualizarem, eu tive que dar um zoom. Como eu não sei o sistema construtivo, a gente tem que avaliar que tipo de fissura seria, tá certo? Tem uma edificação lá no fundo, que eu não sei o uso. A questão de poças, né, de água, que é por conta de escoamento, de ausência de um bom escoamento e drenagem correta. E aí, a próxima foto, a professora falou, né, a questão do piso, que há um visível estufamento do piso e o deslocamento dele. Provavelmente, eu acho que é uma área de corredor, é porque a foto estava cortada. Não sei se é por falta de uma junta de dilatação, porque o que acontece? O piso, ele dilata com aquecimento, né? E aí, se não tem essa junta de dilatação entre a estrutura e o contrapiso, esse piso, ele vai dilatar e ele tende a subir, né? Então, pode ser por essa movimentação estrutural e não ter essa junta de dilatação. Ou também por ausência de um rejunte com espessura correta, tá certo? Na próxima escada, a gente vê, eu acho que é mármore, não é isso?
E aí, o que acontece? O mármore, ele não tem dureza para ser utilizado em piso. O que acontece? A qualquer impacto, ele tem a tendência a quebrar. Ele não tem a dureza, por exemplo, quanto o granito. Então, você vê aí que se houve qualquer impacto, mesmo ele sendo fixado, estando intacto, com o impacto do corrimão, ele pode ter fissurado. Então, aí você tem várias fissuras, perdas justamente na interface, né? Corrimão e o revestimento, porque ele não tem dureza suficiente para aguentar impacto, tá certo? Também, por ser mármore, né, ele não tem resistência à abrasão e a impacto, então você tem essas perdas justamente nas áreas mais fragilizadas, né, que é próximo ao espelho e nas quinas. Pode passar, por favor. Aí eu não consegui identificar porque o tom, né, estava em preto e branco da foto, mas o piso é em granilite, né, em 2 cores. Tem algumas juntas de dilatação, se eu não me engano, a junta é metálica, não deu para visualizar bem porque tá em preto e branco, mas o piso, aparentemente, ele está em bom estado de conservação. Eu não consegui visualizar muita coisa. Nessa imagem tem muito problema. Aí tem. A gente tem fissuramento nessa primeira seta aqui, Bruna, que entre a viga, no encontro das 2 vigas, na viga que está, você tem uma fissura que ela parece ser de cisalhamento da viga, não sei se vocês conseguem visualizar, que é a primeira, pronto, essa daí, exatamente. Tem uma fissura aí que ela se assemelha a um cisalhamento. Tem sujidade no piso, né? Marcas de possível corrosão da armadura nessa cobertura, que eu acho que ela é abaulada, não é isso? Ela tem um formato curvo. A gente consegue visualizar também fissura no topo da viga, que é a segunda seta para dentro, sim. Aí tem uma fissura, né? Então tem que ver se aí é por uma calha, que possa ser, né? Porque por ela estar nesse sentido inclinado. Então pode ter havendo uma corrosão da armadura aí e essa fissura ser em decorrência disso, tá certo? E também já apresenta, em alguns pontos, falta de coesão do cobrimento do concreto. Mas aí teria que verificar, ter fotos mais próximas para a gente conseguir identificar isso. Na próxima foto, a gente vê os pilares, né? Aliás, o pilar, eu não consegui identificar se é sujidade, ou se é mofo, ou se é bolor. Mas a gente tem uma infiltração mais séria, né? Nessa cabeça desse pilar. E também a gente consegue perceber, eu não sei se essa telha é original, porque a gente vê um console de tijolos justamente para apoiar a telha. Então, não sei se essa telha era original e não era original, depois foi colocada, ou depois a telha fletiu, enfim. Mancha de fungos, né, sujidade, a gente não consegue visualizar, teria que ser realmente a foto colorida para conseguir visualizar, mas tem uma infiltração aí. Aí no pergolado a gente consegue ver fissura nos pergolados. Eu não sei se essa estrutura da laje é em concreto armado, mas provavelmente possa ser que seja. E aí a gente consegue ver, né, um descolamento do cobrimento, por conta de, possivelmente, já a corrosão da armadura. Porque quando há esse descolamento abrupto, é porque a ferragem já começou a ser corroída, tá certo? Então, provavelmente, está tendo aí uma corrosão por conta de carbonatação. E possíveis eflorescências. Eu consigo ver pontozinhos, mas eu não consigo visualizar se realmente é fluorescência em alguns pontos, né? A próxima foto a gente vê, eu não sei se tem uma calha aí, mas a gente consegue ver que tem infiltração na coberta. Esse escoamento de água, gente, ele foi feito, provavelmente foi uma coisa feita a posteriori, é uma coisa bem mal feita. Inclusive, tem algumas edificações modernas aqui, eles tentam resolver o problema da infiltração na coberta, né, da cobertura plana ou da calha, que não dá vazão. E aí eles fazem esse escoamento que não é adequado, nem pelo dimensionamento, nem como ele sai, né, da fachada. E também a questão das espécies vegetais, né, que a gente já consegue ver na fachada.
E provavelmente é uma calha, uma coberta necessitando de sérias manutenções. Tá certo? Na próxima foto, a gente já vê uma movimentação estrutural aí, onde tem a seta. Provavelmente está faltando algum tipo, houve uma movimentação, eu acho, né? Não sei se está faltando algum tipo de ancoragem dessa coberta que chega e aí causou esse movimento e essa fissura e possíveis infiltrações. É porque realmente eu teria que ver a foto, né, colorida, porque ajuda bastante. Gente, eu tentei falar que de algumas manifestações que vocês vão encontrar, né, na obra que vocês estão analisando. Lógico, de uma forma bem superficial, mas tentando auxiliar para vocês no diagnóstico. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigada, Juliana. Obrigada, Bruna. Certo? Eu abro agora para perguntas. A Rebeca levantou a mão. Fala, Rebeca. Bom dia. Assim, obrigado pela palestra. Na verdade, não é uma dúvida específica, eu só queria saber se vocês poderiam disponibilizar os contatos de e-mail de vocês, para posteriormente, quando a gente estiver fazendo as análises do trabalho, conseguir tirar algumas dúvidas mais específicas que a gente vai ter conforme estiver analisando. Sem problemas. Pode. Inclusive, essa apresentação eu vou transformar em PDF, a literatura também, as fontes bibliográficas que a gente usou. Mas aí a gente vai dar o contato, não se preocupe. Podem entrar em contato por WhatsApp e mandar foto que a gente auxilia no diagnóstico, tá bom? Ótimo, Juliana. Tu pode mandar com a Bruna o PDF da aula, que eu encaminho para tu, certo? E aí vai tirando, né, mais dúvidas. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. O pessoal aqui agradecendo. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Tá? Eu também aprendi muito com vocês essa parte dos ensaios que eu desconhecia. A gente, como arquiteta, e estudando o patrimônio especificamente moderno e contemporâneo, a gente faz mais as análises visuais, né? Essa parte da engenharia e das patologias mais assim voltadas a estudos técnicos, eu acho que existe uma lacuna muito grande no nosso curso. E é por isso que a gente tenta complementar, convidando especialistas como vocês duas. Tá? A Kédina levantou a mão. Fala, Kédina. Eu tinha feito uma pergunta no chat lá no começo, mas não deu tempo de responder, vou fazer agora. Acho que era na parte de fissuras. Não me lembro qual era, acho que era nas fissuras plásticas. Depois dessa fissura já ter ocorrido, depois de a gente já ter identificado que ela existiu, tem alguma forma de corrigir posteriormente ou evitar que esse dano se propague, que a estrutura seja comprometida, e como eu faria isso? Quer responder, Juliana? A gente responde junto. Vamos lá. O que acontece? Depende muito do grau da fissura, tá certo? Se for uma fissura muito profunda, realmente você vai ter que retirar esse revestimento, às vezes é necessário, e fazer um novo revestimento. Entretanto, depende, tá? Porque se essa fissura for muito superficial, você pode tratar ela, né? Colocar um material que seja compatível e fechar essa fissura, tá certo? Porque, como eu falei, algumas fissuras são no início da construção. A fissura que a gente vê hoje há 70 anos, na verdade, ela pode ter existido durante todo esse tempo, e a gente está achando que é uma grande manifestação patológica. E é uma fissura superficial do revestimento. E aí a gente coloca um revestimento por cima, lógico que ele seja compatível com o revestimento original. Quando a gente fala de edificação moderna, por exemplo, aqui a gente tem um tipo de revestimento que ele é belíssimo, que ele usa mica, para você ter noção. Ele usa mica, que é um mineral, ele usa pigmento e usa cimento. Então, é uma argamassa com uma característica única. Então, quando você vai fazer uma intervenção dessa argamassa, você tem que ver qual é a argamassa, qual é a composição dessa argamassa, tá? Agora, lógico, se essa fissura for mais profunda e for uma fissura estrutural,
aí a gente tem que ver o que causou isso, qual é a fonte, tá certo? E tratar primeiro a fonte para depois tratar a fissura, porque a fissura ela só está mostrando o que está acontecendo, tá bem? Bruna, pode complementar? Então, é importante a gente saber que a fissura, ela já pode ser um sintoma, né? Ela é uma manifestação de uma causa prévia. Então, mas a gente pode sim tratar essa fissura, e como Juliana disse, dependendo da classificação, da causa dessa fissura, a gente vai aplicar algumas técnicas. Então, dentre elas, a gente pode fazer o grampeamento dessa fissura, a gente pode utilizar um material mais flexível ou um material mais rígido, a depender de que tipo dessa fissura. Por quê? Quando a gente vê uma fissura, para a gente entender como ela funciona, a gente faz uma investigação de se essa fissura ela continua abrindo ou se ela é estática, ela abriu uma vez, ela continua paradinha das mesmas características iniciais dela. Como é que a gente faz essa avaliação da abertura das fissuras, dessa movimentação da abertura das fissuras? A gente pode colocar um selinho de gesso ou um selinho de vidro, e aí a gente faz as medições, umas marcações, e quando a gente retornar, né, faz esse monitoramento e vê se essa fissura abriu ou se essa fissura se manteve estática. No caso dessa fissura abrir, ela vai ser uma fissura ativa, a gente vai usar um tipo X de material para que possa, para selar essa fissura e para que possa garantir que ela continue ali se movimentando sem abrir mais. No caso de ser uma fissura estática, ela é uma fissura passiva, ela não está abrindo, ela continua ali com as suas características originais, a gente pode usar um outro tipo de material para fazer esse tratamento. Então, a gente precisa fazer essa investigação do tipo de fissura, se ela está... esse monitoramento das fissuras para saber se elas são passivas ou ativas, para determinar a nossa técnica de recuperação ou de reparo. Exatamente. E como a Bruna falou, às vezes você pode pegar uma fissura que ela seja estática. Entretanto, você pode pegar uma fissura de recalque do solo, que ela é típica. E aí, esse tipo de fissura, ela é muito séria. Por quê? Porque é o solo que está rebaixando, né? E aí vai causar um dano estrutural. E aí você também tem que mapear se aquele solo está rebaixando. Então, você vai fazer um mapeamento com o passar do tempo para saber se aquela fissura está abrindo mais. Porque se na eminência daquela fissura está abrindo, estando mais profunda, aí a gente tem um problema sério. Porque é um problema que envolve o solo, que envolve a estrutura, e não é só uma fissura. Entende? E muitas vezes já não tem mais jeito. Já não tem mais jeito. Aí, como a gente diz, o prédio colapsa. Exatamente. E é por isso que é muito importante, e a gente vê isso nessa disciplina, de projeto arquitetônico 5, que se trata de intervir no patrimônio edificado. Para a gente intervir, a gente tem que, primeiro, entender o que é o prédio, analisar as patologias dele, para ver até que ponto eu posso e como intervir naquele patrimônio. Às vezes vai ser uma manutenção, uma medida protetiva, né, para estancar determinados problemas. Outras vezes, aquela área está boa e dá para eu intervir com um projeto de reutilização naquele setor, certo? Mas realmente tem que ficar atento a tudo isso que as meninas mostraram aqui. Solo, estrutura, e realmente o problema grave de uma edificação é quando é estrutural, né? E, mais uma vez, eu reforço a necessidade das parcerias do projeto com a engenharia civil, com a geotecnia, para ver os solos, com a topografia, para entender esses movimentos de terra, esses desníveis. Porque, por exemplo, o DL, Juliana, que você estava vendo ali, ele fica o prédio principal no morro e não tem muro de arrimo.
Então, claro que o solo vai se acomodando. É uma rua que passa caminhões, carros, Eita. muito fluxo. Essas vibrações vão acomodando o solo. E o prédio, a estrutura, a subestrutura, né, esses pisos, eles vão sofrendo com isso e acabam dando recalques, né? Então, é tudo assim, eu vejo que a gente não pode analisar, é como a doença, né, humana. A gente não pode analisar o caso pontual. A gente tem que ver o contexto, né? Esse entorno, esse solo, essa topografia, a construção, erros de projeto, tudo. Porque são causas, né? E agora, uma coisa assim que a gente vai partir é para ver como solucionar, como propor soluções. Eu quero agradecer às meninas pela explanação. É muita coisa, é muita informação, mas a gente vai continuar em linha direta. E é isso. Eu estou ficando sem voz. Qualquer coisa, a gente fica em contato. Eu passo a palavra para a Juliana e para a Bruna fecharem. Tá certo. Obrigada, gente. Obrigada, professora, pela oportunidade. Foi um prazer falar com você. Cheiro, boa semana. Obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção, professora, pelo convite, viu? E qualquer coisa, nós estamos aí à disposição para trabalharmos juntos. Tá ótimo, tá ótimo. Eu fico aguardando o envio da aula para eu encaminhar para eles o PDF e também para a gente ter como base de pesquisa. Tá bom? Tá. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Vou encerrar aqui a gravação.